lembrei. Um amigo meu que está fazendo aí o curso de formação de praças, o CFP 2025, teve a troca de pele essa semana passada. Até falei num vídeo passado sobre isso. Troca de pele, para quem não sabe, é o recebimento do fardamento da PMRN. Quando o aluno recebe, uma alegria maior do mundo. Tem uma cerimônia de troca de pele. E aí ele veio me perguntar sobre coturno, que o coturno dele já estava estragado. Oxe, acabou de receber disso. Porque os instrutores lá do Cefap-PM não alisam o couro de ninguém, não. Trocou a pele, agora vamos amolecê-la. Aí ele até veio tirar umas dúvidas comigo, para perguntar qual coturno seria melhor para comprar e tal. Eu até disse a ele, eu me aguardo mais um pouquinho. Mas, assim, falando pela experiência que eu tenho, que ele perguntou, seria bom comprar pela internet ou comprar numa loja por aqui? Diz, cara, o ideal é você ir numa loja, porque coturno é bicho safado. É assim, a gente sempre utiliza uma numeração superior à nossa, um número a mais. Por exemplo, eu uso o coturno, eu calço 40, sapato, tênis é 40, mas o coturno é 41. O coturno tem que ser um númerozinho a mais para ficar com o pé mais confortável. E aí não fica folgado, porque o coturno é um calçado robusto. Então o que sobra à frente, que os dedos ficam folgadinhos, é o conforto. É o conforto. E aí, para você medir isso aí, porque às vezes você pega uma numeração um pouco diferente, né? Que a gente chama de, geralmente a forma aí é diferente. O número é tal, mas é apertado, é folgado e tal. Então sempre é melhor, nesse caso, você comprar pessoalmente. A não ser que você já tenha um coturno dessa marca comprado nesse mesmo local, porque às vezes o cara compra uma marca, mas aquela marca não é aquela marca, se é que você me entende. E aí, se você já conhecer, já souber realmente que o número bate com o que batendo, então você pode até comprar pela internet. Mas se não, é melhor você ir lá, calçar, sentir e verificar. Lembrando que não é só o coturno, são 3 fatores aí para dar conforto e estabilidade no seu pé. É o próprio coturno, por conta do peso, que pronto, na época que eu entrei, a gente recebeu um coturno muito leve, que a lateral dele era bem fina, tipo uma napazinha, era muito bom esse coturno. E aí os combatentes, não, comprar um coturno que diz que o solado não se acaba nunca, a garantia é eterna e não sei o que e tal, aí compraram. Não precisava engraxar, porque o material dele era diferente, é meio fosco, é um couro sintético, um negócio lá. Mas o coturno pesava que só a molesta. Aí, meu patrão, para você que vai fazer um deslocamento a pé, uma caminhada tática no mato, numa duna, num rio, com um coturno pesado, não é muito legal, não. Então o ideal de um coturno é o coturno ser leve. Ser leve, porque facilita seu trabalho. Primeiro ponto é isso. O coturno tem que ser leve. Resistente, sim, mas leve. Até porque, por mais resistente que seja, pode ser esse que tem uma garantia eterna. Dependendo da situação, das circunstâncias que você for usar esse coturno, pode acontecer dele rasgar, dele
se danificar, dependendo do campo que você esteja utilizando ele, dependendo da missão. Então, questão de, eu vou ter que trocar o coturno foi caro, o coturno foi barato, quando é barato é mais fácil de trocar, né, por outro novo. Embora a PM pague o coturno, você vai lá no almoxarifado, se o seu coturno estiver estragado, você recebe outro. Antigamente a gente recebia PMRN, antigamente a gente recebia por períodos. Todo ano a gente recebia o fardamento, porém coturno não. Coturno a gente recebia de 3, 4 anos, a gente recebia um coturno. Hoje, se você tiver com coturno ruim, você faz a solicitação, vai no almoxarifado e faz a troca. Deixa o ruim lá e pega um coturno novo. Então as coisas melhoraram nesse ponto. Mas o interessante, se você for adquirir um coturno, é comprar um coturno leve. O primeiro ponto é esse, coturno leve. Segundo ponto, palmilha. Palmilha faz uma diferença grande no coturno, grande. Recebi um coturno da PM um dia, faz alguns anos já, foi o último que eu recebi agora, antes dessa troca que eu fiz, dessa permuta que eu fiz. Troca é foda. E quando eu calcei o coturno era leve, mas quando eu calcei o coturno, ficou um negócio estranho, cara. Parecia que eu tava de salto, sei lá, uma plataforma, um negócio assim alto. Eu falei, caramba, que coturno ruim. Eu na minha cabeça, que coturno ruim. Aí deixei de usar esse, que eu tenho outro ainda, um coturno bem antigo, tá todo lapeado, mas é bom, danado. Conforto, ele é pesado, ele é mais pesado, mas tem conforto e robustez, digamos assim. Aí eu vou entrar já no outro ponto, que esse meu coturno tem, esse antigo. Aí eu comecei a usar ele de novo, esse antigo, mas aí é um coturno que já tá surrado, o bichinho já tá velho. Eu acabo de farda nova e com o coturno surrado, por uma missão, por uma relação, ele dá certo, mas aí pro serviço. Aí eu digo, rapaz, deixa eu dar uma olhada nesse coturno direitinho. Aí quando eu tirei a palmilha, a lapa de palmilha, menino, meu Deus do céu, essa palmilha é bom pra quem vai fazer um serviço de policiamento a pé. A pé assim, vai ficar no PPO, no ponto base provisório. Você vê por aí 2 policiais, 3 policiais em pé assim no ponto, pronto, pra isso aí ele é bom. Foi até o que eu falei pra essa minha chegada. Depende pra onde você vai, o batalhão que você vai, pra você escolher o seu coturno. Tem vários fatores pra isso, e um deles é a palmilha. Aí, essa palmilha gigantesca pra mim, que trabalho de viatura, preciso fazer um desembarque rápido, correr, pular muro. Essa palmilha atrapalhava mais do que ajudava, porque como ela era muito grande, muito larga, você não tinha uma firmeza no pé. Tinha estabilidade, porque o coturno ficava justinho, mas você não tinha uma firmeza. Era um negócio meio estranho. Aí eu disse, rapaz, eu vou comprar uma palmilha nova. Desse mesmo jeito, que é umas laranjinhas que tem, realmente são bem confortáveis. Só que eu vou comprar uma que dê a metade dessa, porque essa é larga demais. Aí eu comprei uma não tão fina, porque aquelas antigas que a gente recebia antigamente era quase uma folhinha de papel, né? Aquelas palmilhas. Aí realmente você tava pisando já no solado. Aí comprei um pouquinho, quer dizer, um pouquinho não, bem menos larga. Mas rapaz, ficou primeira. Aí voltei a usar o coturno, esse coturno, deixei o da ralação guardado, voltei a usar esse coturno com essa palmilha menor. Aí um belo dia, aí chega a mensagem falando que a polícia ia pagar uma palmilha
nova pro pessoal. Como o coturno, se você estiver precisando, você vai lá e troca, faz a permuta. Aí a PM aqui pagou uma palmilha de gel. Pense numa palmilha boa. Palmilhazinha de gel. Peguei minha palmilhazinha. Ela vem de um tamanho único para você aparar as pontas para usar do seu tamanho. Organizei, coloquei no coturno, calceiro de menino, que negócio bom. Confortável. Você colocava o pé, agora era assim, você colocava o pé, era bem confortável, você também, e ela era mais ou menos na mesma espessura da que eu tenho. Mas aí você colocava o pé, o pé não fica tão firme. Ele dá um ajuste, fica se ajustando o tempo todo no pé. Aí pra você realmente que vai fazer também o PPO e tal, ele é muito bom. A palmilha é muito boa, bem confortável. Uma caminhada em área de mata, bom, muito bom também. Não igual a outra, porque a outra ela dá mais firmeza. E essa de gel, ela dá uma estabilidadezinha, porque ela fica tipo, seu pé fica sempre se ajustando. Isso eu tô falando as minhas impressões, viu? Se você usa uma palmilha de gel e acha que não é assim, beleza, tô dizendo o que foi pra mim usar em todos os estágios. Ponto negativo dela: precisamos passar em área alagadiça. A palmilha, sim, que ela tem uma aderência show com o solado. A parte de baixo dela, ela meio que gruda no solado. E quando você coloca o pé nela, aí é que ela fica se ajustando e tal. É que tem uma malemolência. Mas quando foi pra área alagadiça, ela perde toda a aderência com o solado e começa a sambar dentro do coturno. O que seu pé fica na malemolência em cima, ela ficava na malemolência embaixo. E a primeira vez eu fiquei assim, rapaz, tem um negócio estranho aqui no coturno. Rasgou minhas meias, meu meião, na parte de trás. Ela escorregou tanto pra frente que o meião começou um contato com o solado na parte do calcanhar e rasgou. Aí eu vendo o coturno, o meião rasgado, eu disse, rapaz, meu meião rasgou. Aí a gente precisou fazer outra incursão em área de mata, atravessar o rio, que a água tava batendo já, justamente, desse canto mesmo. Aí sai da água, ficou tudo só aquela cheio d'água e o pé não tava firme. Eu disse, rapaz. Aí eu olhei, não só o meião já tava rasgado, rasgou, mas ainda danificou a própria palmilha, né? Ela escorregando pra lá, escorregando pra cá, ela rasgou todinha a parte do calcanhar, se desbochou. Eu digo, a palmilha é boa, mas para determinados ambientes, para outros ela não serve não, então eu vou trocar. Aí tirei e coloquei a palmilha antiga, primeira. Posso entrar na água, posso andar sobre as dunas, e ela tá lá de boa, de boa. Então o segundo ponto pro coturno, a palmilha. Se seu coturno não estiver confortável, verifica a palmilha, faz a troca da palmilha, vê se melhora em alguma coisa que deve melhorar. A palmilha, ela é primordial no uso do coturno. E antes de eu ir pro terceiro ponto, se você ainda não é inscrito no canal O Bordão Azul, inscreva-se, curta, olha a banana, compartilha, deixa teu comentário, deixa a tua sugestão. Se você ainda não é inscrito no canal Força Tática em Revista, inscreva-se, curta, compartilha, deixa teu comentário, deixa a tua sugestão.
São 6 horas e 24 minutos. Daqui a 36 minutos começa a minha labuta. Já estou nas terras de Parnamirim, como vocês sabem. À minha direita o Jardim Aeroporto. À minha esquerda o Parque das Orquídeas. A área do Parque Industrial Parnamirim Field. E o terceiro ponto do Coturno, não menos importante, é o cadarço. O cadarço também tem a sua importância. Se o cadarço, cara, o cadarço é quem dá firmeza no Coturno no seu pé. E aí o cadarço, ele também vai ser importante. Como você coloca seu cadarço e qual material que você coloca seu cadarço e a maneira que você coloca, ele vai ser importante. E quando você coloca e tira o coturno, porra, mas espera aí, deixa eu lhe dar o exemplo. É lógico que você tem que colocar e tem que tirar o coturno. Tira casaco, bota casaco, lembra? É a mesma coisa com o coturno. Às vezes você tá numa situação, por exemplo, a gente encosta na companhia para tomar um banho, porque aquele calorzão, como editor, tem seu preço. Aí você dá uma encostada, rapaz, eu vou tomar um banho. Aí você toma um banho, aí alguém no rádio, prioridade. Já aconteceu uma vez, eu tava justamente calçando o coturno, prioridade, eita danado. Aí lá vai o cabo desesperado. Quanto mais rápido, né? O praça lá tá na merda, pedindo prioridade. E aí você vai estar com... Eita, peraí, deixa eu ver, cadê meu coturno? Ô, rapaz, então tem que ser rápido. Então ele tem que ter o cadastro. Ele vai ajudar e muito nisso aí. Tanto para você colocar para sair para uma situação, quanto para você tirar para ir para outra situação. Por exemplo, você vai precisar fazer uma entrada na água. Você tira o colete, tira o cinto, aí lá o coturno lhe engancha. Você não vai entrar de coturno. Dependendo da situação, você tem que entrar sem o coturno. Você vai precisar nadar. É um exemplo, tem outro. Então ele tem que ser fácil de tirar o coturno. Tem que ser fácil de tirar e fácil de colocar no pé. Fácil de calçar. E aí tem o pessoal até que tira geralmente o cadarço que vem dele e coloca aqueles paracordes para fazer uma retirada mais fácil, uma retirada rápida. Porque pronto, o que eu uso, ele é leve, tá com uma palmilha legal e tal, mas o cadastro é o dele mesmo, eu não troquei. Ele demora um pouquinho mais para colocar ou para tirar. Só que você vai tendo uma práticazinha e agiliza, né? O tempo, tanto de retirada quanto de colocar o coturno. Porém, cada segundo é importante. Cada segundo é importante. Aí tem alguns coturnos. A gente até o último que eu tive, o anterior a esse, que a polícia mesmo quem pagou ele dessa forma, que ele veio com zíper. E até um chegado lá do 4º batalhão que trabalhava comigo que dizia que coturno com zíper era coisa para preguiçoso. Mas ajuda nessa questão de tirar do pé rápido ou colocar do pé rápido. Mas aí tem modelo que você, se colocar um zíper, porque você tem a opção também de colocar, né? O seu coturno não tem zíper, mas você pode chegar no cabo aí que faz o conserto, né? Você coloca o zíper para facilitar a minha vida, dá para colocar. Fica legal? Tem modelo que fica. Se vier no meu, se não vier eu não coloco não. Pronto, esse que tem aí, meu coturno é muito leve. A palmilha tá primeira.
E o cadastro dele é aceitável. Para a maneira que eu utilizo o coturno, daí lembra daquela coisa, dependendo de onde você vai trabalhar, como você vai trabalhar, aí o coturno tem que estar moldado ao seu serviço. Então, para o meu serviço hoje, esse coturno, do jeito que ele está aí, para mim tá bom. A questão da palmilha tá boa para o que a gente faz de área de mata, área molhada. Até para enxugar, ele enxuga de boa. A palmilha de gel, se lembrar, a palmilha de gel ela demorava um pouco mais a enxugar. Essa daí enxuga de boa. O coturno em si, ele dá uma enxugada. Tem as técnicas, né, pra gente fazer o enxugamento tático dele. Então dá certo. E o cadastro também, o cadastro demora a enxugar, mas de toda forma ele fica externo, não atrapalha tanto. Então, nas configurações que ele está, esse meu coturno tá de boa pro meu serviço aqui. Então cada combatente tem que moldar o seu material para a sua realidade. E começando pelo coturno. O coturno é importantíssimo. Importantíssimo. Você tem que ter um coturno adequado nesses 3 pontos. Adequado para o seu serviço. Ser um coturno leve, de preferência um coturno leve para todas as situações. O ideal é que seja um coturno leve. Pode ter alguma situação que precise de um coturno pesado, talvez. E aí cada combatente tem que ver aí como é que vai ser. Mas a princípio, coturno leve. Quando você for na loja escolher, lembre-se disso, você tem que ir lá, calçar, dar uma pisadinha, dar uma caminhada com ele, pra ver a questão da numeração e tal. Mas aí tem que ser um coturno leve. A palmilha, a que vinha nele pode não ser a melhor, mas aí você compra uma palmilhazinha ideal, levando em conta tudo que eu falei aqui. E por último, e não o menos importante, o cadarço. E a amarração que você vai fazer nesse coturno. E aí você consegue coturno ideal para o seu serviço. Espero ter esclarecido algumas dúvidas sobre coturno. Porque assim, não é só o coturno. Todo material que você compra para o seu uso no serviço policial militar, especificamente falando, você tem que fazer uma adaptação para que seja mais funcional ainda para você. É uma bandoleira, é uma lanterna tática, seja o que você comprar, o coldre, principalmente o coldre, a regulagem do coldre, não é só você pegar, comprar e usar, tirar da caixa e usar. Não, você tem que organizar para o seu uso pessoal, para que você consiga usar com facilidade e com objetividade, para que seja que você use 100% do que você precisa e não parte porque você eu não sabia. Pesquisa, cara, pergunta ao antigo. Pode parecer óbvio, mas pergunta: tem como melhorar aqui o uso? Tem. Faz assim. Rapaz, não achei legal não, pode acontecer. Você não achou legal minha dica? Então busque, digamos que baseado nela, uma melhora para você. Tem que fazer tem que buscar tentativas e erros para que você melhore a sua conduta, digamos, o uso do seu material. Pois é, minha gente, estamos chegando aqui no Batalhão Trampolim da Vitória, o BTV, e vamos encerrando esse vídeo. Então, tchau.
Tchau! Fim de viagem. Quem não for inscrito ainda no canal, se inscreve, curte e compartilha. Valeu, até a próxima!